Bom, galera do Absoluto Vestibulares, trazendo mais uma questão aí do Enem 2019, dessa vez trabalhando sobre o tema genética, questão 110 da prova. E essa questão, ela trabalha exatamente o grande embate da genética atual, que são as ideias do Mendel versus as ideias propostas pós-Mendel. Então vamos à leitura aqui comigo rapidamente. Com base nos experimentos de plantas de Mendel, foram estabelecidos 3 princípios básicos, que são conhecidos como leis da uniformidade, segregação e distribuição independente. Então ele está falando aí sobre o que o Mendel trabalhava. A lei da distribuição independente refere-se ao fato de que os membros de pares diferentes de genes segregam-se independentemente uns dos outros para a prole. Hoje sabe-se que isso nem sempre é verdade. Por quê? Galera, vamos lá. O que acontece aqui, meu povo? O Mendel, ele tinha uma ideia, quando ele formulou as leis, que nem gene, nem genética ele trabalhava. Ele trabalhava com essa questão de distribuição independente porque ele pensava a nível matemático, como se fossem fatores se dividindo e se encontrando para a formação de outros fatores. Ele não tinha essa ideia traduzida no quesito genética, genes, cromossomos, DNA, que a gente sabe hoje em dia pós-Mendel, tudo bem? O que acontece aqui? Ele faz uma indagação, e é uma coisa muito comum da prova do Enem, tá? Ele trabalhar com um tipo de conceito e, consequentemente, trabalhar com um conceito contrário e te perguntar o porquê que o inicial ou o porquê que está sendo proposto nem sempre é verdade, que é o que ele usa aqui. E aí a gente tem que lembrar que existe um conceito na genética atual que são os genes ligados, ou também conhecido como linkage. E aí nas alternativas, o que a gente vai perceber? Temos que perceber se ele vai falar de algo que refute a ideia de que os genes são localizados em cromossomos diferentes e que se segregam independentemente, beleza? Vamos aqui comigo na letra A. A distribuição depende do caráter de dominância ou recessividade do gene? Não, gente. Na verdade, dominância e recessividade são graus de expressão. Se você tem um grau de expressão maior daquela determinada herança, ela vai ser dominante, se for menor, ela é recessiva. Os organismos nem sempre herdam cada um dos genes de seus genitores. Isso fere um pouco, o princípio da genética, até porque você recebe metade da carga do pai, metade da carga da mãe, ou dos seus antecedentes, e aí, consequentemente, o somatório disso que gera o indivíduo diploide. Tudo bem? As alterações cromossômicas podem levar a falhas na segregação? Até acontece, gente, mas isso não bate de frente com as ideias do Mendel. Essa parte a gente estuda lá nas aneuploidias e euploidias. Tudo bem? E outra coisa, o Mendel não trabalhava com meiose. D. Os genes localizados fisicamente próximos no mesmo cromossomo tendem a ser herdados juntos. No caso, esse aí seria o nosso gabarito letra D. Uma coisa que eu sempre falo para vocês, alunos aí do outro lado. Quando vocês estudarem linkage, gente, sempre pensa no seguinte. Se eu tiver lá um cromossomozinho, tá? Vou pegar aqui um cromossomo, e ele tiver vários genes ligados a ele, sei lá, gene A, gene B, C, D, sempre pensa no seguinte. Quanto mais próximo um gene for ao outro no mesmo cromossomo, a tendência é que eles sejam herdados juntos, tudo bem? E quanto maior a distância de 2 genes no mesmo cromossomo, a tendência é que eles sejam separados. E aí vai acontecer aquele fenômeno chamado de crossing over, tudo bem? Então isso aí é que rege a ideia dos genes ligados. Então o gabarito é letra D, por quê? Porque ele fala de genes localizados fisicamente próximos, algo que o Mendel não acreditava e muito menos sabia. Até porque para o Mendel, a ideia dele era o gene A no cromossomo 1, o gene B no cromossomo 2, logo, a gente não teria como observar genes fisicamente praticamente unidos entre si, sendo herdados juntos. Então essa questão aqui, 110 aí do Enem 2019, trabalhou o conceito implicitamente de genes ligados. Beleza, galera? Valeu!